Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre conto. Eu sou a professora Gisele, de Língua Portuguesa. Vamos lá? Você gosta de ler contos? Acredita que aquela partida de futebol que você assistiu, um jogo, poderia ser tema de um conto? Então, qualquer tema, né? Aqui uma sugestão, uma partida de futebol que você foi, que você assistiu, ou que você assistiu, né, de sua casa, não lá presencial, mas poderia ser um exemplo de conto, né, escrito? Então, o que é o conto? O conto é uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, uma única ação, unidade de tempo e número restrito de personagens. Esse gênero literário é estruturado com uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Então, sabemos que o conto é uma narrativa curta, então ele trabalha apenas um conflito. Então, esse conflito tem o começo, né, a ordem cronológica, o meio e o fim, ele se encerra. Então, uma narrativa bem interessante, ok? Então, nessa perspectiva, o momento de maior tensão da narrativa é chamado clímax, né, que é o desenvolvimento do seu conto ali, que você vai, né, desenvolver ele, o que é a história, tá? Você vai iniciar ali o clímax e finalizar o seu conto, o final da história, ok? Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, né, como é uma história curta, né, um clímax, um enredo curto, então geralmente apresenta poucos personagens. Espaço ou cenário limitado, né, que nem um exemplo que eu dei ali na reflexão anterior, por exemplo, uma partida de futebol. Então ali, né, uma partida, então o enredo será dentro da partida, então algo limitado. Recorte temporal reduzido. Então, qual é o tempo ali, por exemplo, de uma partida de futebol? É o tempo que dura, né, a partida, o enredo, a história ali do seu conto, tá? Figuras de linguagem. Então, no conto, podem sim ser usadas, empregadas figuras de linguagem, ok? Então, o conto é um gênero literário, portanto, pode-se utilizar-se de figuras de linguagem. Elas são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. As figuras de linguagem dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Então, são várias figuras de linguagem que temos hoje, são várias, mas as mais tradicionais, então você pode colocar muito bem ali no seu conto. Então, vejamos alguns exemplos. A metonímia, que é a substituição de um termo por outro. Como assim, professora, essa substituição? Então, desde que haja essa relação entre eles. Vamos ao exemplo? Por exemplo, camisas verdes e calções negros, né, que os jogadores corriam. Então, essa substituição ali de um termo para o outro. A personificação ou prosopopeia. Então, o que seria? Então, atribuição de características humanas a seres irracionais ou a coisas. Exemplo, entusiasmos, né, que é uma emoção, rugiam, pulavam, dançavam. Então, o entusiasmo é uma emoção. Ele dança, ele pula, ele ruge. Então, a gente dá sentido, atribui, né, a coisas irracionais, inanimadas, que não têm vida. Tá? Um exemplo é a parede me olhou, o espelho me olhou. Então, esse é um exemplo de uma prosopopeia. Onomatopeia, então é uma palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada. É exemplo, um som de um apito, ó, pri. Aí, Heitor, a bola foi parar na extrema esquerda, tá? Lembrando também de acessar a Redação Paraná, tá? Lá você encontra uma proposta de produção de conto e é muito interessante para vocês praticarem. Então, neste vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve!